Olá, já deixei pronto argamassa AC3 cinza e água. Esse é meu copo medidor, coloquei 1,5 copo e esse eu coloquei 1 copo. A água, quando eu coloco, claro, usando máscara, luva e também o peneiro. Aqui no canal tem vários vídeos eu fazendo dessa maneira. Olha como eu gosto de deixar a massa mole, mas consistente. Pegando o potinho para fazer a cor, então eu vou colocar no total 3 colheres de massa pronta, só que não colher muito cheia como vocês estão vendo aí, tá? Então eu vou usar o amarelo, vou pingar 20 gotas. Olha como engrossou um pouquinho, aí eu coloco um pouquinho de água e volto ao normal. E mexo e misturo muito bem o corante com a massa. Coloquei só o amarelo. Olha a cor, a tonalidade verde que ficou na argamassa cinza. Olha que interessante, vamos falar dos moldes. São pratinhos de plástico, só que eles são irregular. Isso que eu achei o máximo. Quero fazer para colocar petisco. E a cumbuca é a mesma coisa, só que embaixo tem essa parte mais grossa que eu tirei, porque senão ia ficar mais difícil na parte de dentro. Então eu passei a lixa d'água para tirar o excesso, como vocês estão vendo aí. Achei incrível esses moldes. Fazia tempo que eu queria fazer uma peça que ficasse com a borda irregular. Eu comprei nessas lojas que vende tudo, potes de plástico, itens para casa. Vamos passar a vaselina líquida no molde por dentro e no contramolde por fora. Isso eu vou fazer nos pratinhos e na cumbuca. Colocando o pedrisco para fazer o peso. Vocês podem estar colocando o que vocês tiverem aí na casa de vocês, ok? Eu pego a bacia e mexo muito bem a massa e agora eu entro com a cor que vocês até já sabem, eu coloco em bolas. Pegando o corante líquido marrom e vou pingar na massa. Com o meu palito, eu vou abrir a cor marrom. Com o corante líquido ocre, vou pingar uma gota em cima da cor marrom. Com o palito de dente, eu vou espalhando em cima da cor marrom e fazendo os desenhos. Agora, pegando a cor, vocês já sabem que eu adoro deixar um efeito diferente na peça. Então, eu mexo com a colher e vou jogando com a colher. Fiquei olhando para o molde e eu achei que foi muita massa. Então, eu vou pegar um pouco para poder depois ter uma profundidade na cumbuca. Então, eu tirei e agora vou vibrar e depois, com o meu palito de churrasco, vou furar as bolhas. Vocês estão vendo que eu fiquei pensando, mas eu vou me arriscar. Vou colocar o contramolde, vou centralizar e vou afundando e a massa vai subindo. Então, chegou num ponto que eu não poderia afundar mais, porque senão a massa ia sair do molde. Então, eu vou colocar a fita crepe para segurar no molde e ficar mais seguro. Agora eu vejo a borda toda para ver se não tem bolhas, né, que subiu para furar.
Eu vi que está ok, vou colocar ali na prateleira para ficar mais fácil para fazer a outra peça. Então, vocês viram que eu mexi a massa, agora eu entro com a cor para fazer a mesma coisa. Colocando em bolas, depois eu venho com a cor marrom e depois com o corante líquido ocre. Então, vou repetir o mesmo processo, vou acelerar o vídeo. O que eu vou fazer agora? Eu pego um prato para colocar o molde, fica mais fácil na hora que eu colocar em outro lugar. Com a colher, eu vou espalhando a massa. Vou mexer no pratinho para a massa ficar certinha, porque aí é difícil de você vibrar. Mas daí eu pego o palito de dente e vou furando as bolhas de ar que subiu na hora que você vai colocando com colher. Pegando o contramolde, centralizar. E quando você coloca o contramolde, você tem que tomar cuidado, porque o prato ele é raso. Então não pode afundar muito, que senão a massa sai do molde. E é claro que esse molde e contramolde é irregular. É do jeito que eu quero que fique. Vocês vão ver depois o resultado. Então, eu dou uma olhada no geral, vou deixar ali do lado. E como sobrou massa da cumbuca e a cor, eu vou buscar o molde para fazer um porta-copos. Esse molde é uma tampinha que eu compro doce. Então, tudo que eu compro de doce que vem a tampinha, eu reaproveito. Então, eu tenho vários modelinhos de porta-copos, passando vaselina líquida no molde. Então, pegando a cor e a massa, eu vou colocar tudo dentro do molde, para fazer o desenho que é onde eu mostrei que vai aparecer. Depois eu pego o palito para furar as bolhas de ar que subiram. E vou deixar de 3 ou 4 dias no molde e venho para desenformar as 3 peças. Deixei 3 dias no molde, tirando o pedrisco e a fita crepe. Esses moldes é super fácil de sair, é só puxar que ele já sai. Aí eu coloco a toalha, viro de boca para baixo e também ele já desgruda do molde. Tá aí. Olha como ficou uma graça esse prato. É um prato raso, tá? É um pratinho que eu quero colocar petisco. Aí, vocês viram que eu já mostrei que apareceu bolhas e também no prato também. Depois eu mostro mais com calma, viu? Facinho. Agora eu vou deixar secar bem na sombra para entrar com o processo final, que é a impermeabilização. As peças, elas estão bem secas e limpas. Como são 3 peças, eu esqueci de pôr o porta-copos aí, mas depois eu mostro para vocês. Então, eu vou fazer uma peça só. Como eu quero colocar o petisco, eu vou passar o verniz atóxico da Transfix Hobby Art. E embaixo, vou passar a resina Smart, também da Transfix Hobby Art. Vou fazer um pouco para vocês verem. Vocês viram que eu tô mostrando o pote, né? Que eu sempre coloco um pouco no pote de maionese, né? Que tampa direito. Porque se, por um acaso, o pigmento sair, né? Porque às vezes isso acontece, vai sujar o impermeabilizante. Para que isso não aconteça de sujar todo, eu sempre coloco num pote, tá? Com pouca quantidade. E aí eu passo na peça. Vou passar 3 demão. A cada demão, vou respeitar em 2 horas. Vou fazer todo esse processo nas 3 peças e voltarei para mostrar o resultado final. Ficaram prontos. Onde eu estou marcando é que saiu a bolha. Para não sair a bolha, na hora de colocar o contramolde, tem que tomar muito cuidado. Mas infelizmente saiu. Essas 2 bolhas também na cumbuca. Eu achei que ficou uma graça esse tom de verde
com marrom e ocre na argamassa cinza. Como em cima tá com verniz atóxico, eu vou colocar amendoim. Você pode colocar azeitona, você pode colocar queijo picado e assim por diante. No pratinho eu vou colocar salame. O que vocês acharam? Me diz aqui. Eu gostei. E vocês? Gostaria de saber. No final do vídeo eu mostro o porta-copos que eu esqueci de mostrar, que eu também impermeabilizei. Tá aí as duas peças. Ficará uma graça em cima da mesa para vocês oferecerem para os seus amigos e familiares. E esse é o porta-copos. Espero vocês num próximo vídeo.